Odontoprev ou Blau Farmacêutica? Qual vale mais a pena investir? Então a gente tem que ter calma e cuidado aqui, cautela, porque a gente está comparando maçã com banana. Uma empresa, embora as duas empresas façam parte do setor de saúde, elas participam de subsetores completamente diferentes, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre cada ação, tá? A Odontoprev, que é uma ação que eu tenho em carteira, sou acionista, tal, nada que eu falar aqui é uma recomendação para você, mas eu tenho ações da Odontoprev. Ela basicamente, se a gente for entrar no site de relações com investidores da empresa, a Odontoprev, empresa capital aberta desde 2006, é líder em planos odontológicos na América Latina. Então é um negócio muito simples de entender. Líder de planos odontológicos na América Latina. Aqui a gente pode depois ver como que é o mercado, quais são os diferenciais da empresa, mas regra geral é basicamente isso, tá? Então é plano odontológico. A Blau Farmacêutica é uma outra empresa que é a indústria farmacêutica líder do segmento institucional e pioneira em biotecnologia, com um portfólio proprietário de medicamentos de alta complexidade, com foco em segmentos relevantes da indústria como imunologia, hematologia, oncologia, nefrologia, especialidades antibióticos, atuando em diversas classes terapêuticas, tá? Tem um footprint continental, presente em diversos países, etc. e tal. Então, a gente está falando de coisas completamente diferentes. Aqui a gente está falando em indústria farmacêutica, tá? De medicamentos de alta complexidade, certo? O que é diferente da Hypera. Hypera é uma empresa que tem medicamentos de farmácia, que vendem em farmácia, assim, medicamentos mais comuns, tá? E o Odontoprev é plano odontológico. Então, são dois mercados completamente diferentes, né? Tanto que a gente vê aqui uma valorização no Odontoprev em 2023, 35%, e na Blau uma desvalorização de 35%, tá? Mas o que é que está acontecendo com essas empresas? Vamos dar uma olhada com calma. Blau eu não tenho ações, Odontoprev eu tenho ações, tá? Quando a gente olha aqui para o Odontoprev, o que a gente vê, né? Uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, então ela não tem dívida, tá? Ela tem um ROI recorrente. O que é o ROI? É o lucro que a empresa gera em relação ao valor do patrimônio dela hoje. É um ROI recorrente aqui na faixa dos 30%. Então tem um lucro extremamente elevado. O ROI nada mais é como se fosse a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Imagine que você consegue ter uma rentabilidade em média de 30% ao ano. Tá? É basicamente isso, né? É o lucro que você aufere com o uso do seu patrimônio. Então o ROI é isso. E a Odontoprev consegue ter esse ROI de 30%. Quando a gente olha para a margem de lucro, a gente vai ver aqui uma margem de lucro na faixa aqui dos 20% e conseguindo até expandir ao longo do tempo, né? Então, quanto mais escala, mais expande, né? Então, a gente vê uma margem de lucro boa, a gente vê um ROI muito bom, certo? Dívida negativa, então tem mais dinheiro em caixa do que dívida, tá? E quando a gente vai olhar para o preço, a gente vê que o preço da ação em relação ao patrimônio é bem altinho, mas isso é normal no setor de saúde, tá? Já foi muito mais alto. Por quê? Porque é uma empresa que consegue gerar uma lucratividade muito grande em relação ao seu patrimônio. Então, se eu tenho um lucro alto em relação ao patrimônio, faz sentido eu pagar um preço maior em relação ao patrimônio. Você entende? Então, imagina, né? Eu tenho uma empresa que tem um ROI de 10%, então ela consegue gerar o equivalente a 10% do seu patrimônio como lucro anual. Então, eu posso pagar um certo preço por essa ação. Agora, se é uma empresa que gera 30% de lucro em relação ao seu patrimônio atual, de forma recorrente, isso significa que ela consegue expandir aquele patrimônio em 30% ao ano. Logo, eu vou pagar um preço maior um pouco por essa ação em relação ao patrimônio atual, porque esse patrimônio cresce numa velocidade maior. Cresce numa velocidade 3 vezes maior. Entende? Então é uma peculiaridade desse setor aqui. Quando a gente olha para o PL, o preço em relação ao lucro, não está nada alto, pelo contrário, está nas mínimas de toda a história. Isso aqui chama atenção. O preço está nas mínimas da história, tanto o preço em relação ao patrimônio quanto o preço em relação ao lucro. E a gente vê aqui, ó, no consolidado, aqui vamos pegar um prazo de 5 anos, que a empresa caiu bastante, o preço da ação caiu desde 2019 até 2022. Teve um preço bem mais baixo, agora já está dando uma boa valorizada, uns 40%, mas está longe ainda daquele topo histórico que ela chegou lá na faixa dos R$16 aproximadamente. Hoje está em R$ 11,60. Então o preço da ação vem caindo nos últimos 5 anos. Só que o que está acontecendo com o lucro da empresa nos últimos 5 anos? Isso aqui é importante a gente ver. Ó, ao longo do tempo a gente vê claramente que o lucro sobe. E em 2023 não temos resultado ainda do quarto trimestre, mas com praticamente 100% de certeza a gente vai ter um lucro maior do que em 2022.
né? Então olha que interessante, o topo histórico da Odontoprev foi 2019. O preço da ação caiu até hoje, mas o que aconteceu com o lucro? Subiu. Ah, porque em 2017 ela teve um lucro não recorrente aqui que levou para o maior patamar da história, né? Mas lucro recorrente, que é o que ela tem nos outros anos, então tenta ignorar 2017. Veja que o lucro é crescente. Crescente, certo? Então esse ano ela deve ter um lucro ainda maior e com esse lucro ainda maior faz sentido a empresa ter um preço bem maior que 2019, quando o lucro era 284 milhões. Esse ano provavelmente o lucro vai ser próximo do dobro. Só que a ação está num patamar 30% abaixo. Eu gosto de olhar algo aqui nesse site chamado Investidor 10, que é isso aqui, ó, o lucro versus a cotação. E a gente vê aqui, ó, e claro, aqui a gente tem que tomar cuidado, principalmente com empresas que pagam muitos dividendos, tá? Que é o caso da Odontoprev, que paga alguns gordos dividendos, tá? Em diversos anos paga todo o lucro de dividendos, mas e por que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aqui, ó, o investidor 10, ele não ajusta o preço da ação em relação aos dividendos. Então parece que o preço da ação é sempre baixo e o lucro está crescendo. Mas se a gente for olhar, eu vou só pegar um exemplo para você. Ó, 2015, cotação da ação, 8,59. Vamos dar uma olhada aqui no TradingView, Odontoprev, em 2015. Qual era o preço da ação em 2015? O preço da ação aqui, ó, 2015, vamos pegar um preço médio, vai estar em 7,30 aproximadamente, tá? Então bem abaixo desses 8,59 por conta desses dividendos, tá? Se eu for olhar lá 2012, 9,75. 2012 aqui, ó, não esteve nem perto disso, 6 e pouco, teve a máxima em R$7. Então tem que tomar cuidado aqui, nesse gráfico lucro versus cotação, a gente tem que olhar só os últimos anos para não ser tão enviesado. Mas o que a gente vê acontecendo desde 2019? Ó? Exatamente o que a gente viu anteriormente, o preço da ação, a cotação da ação caindo e o lucro disparando. Não faz sentido. Onde está o fator valor numa empresa? Está no lucro que a empresa gera. Se a empresa consegue crescer o lucro com o passar do tempo, é normal que o preço da ação vá atrás. É normal que o preço da ação vá atrás. Então, se o preço não está indo atrás, se trata de uma clara oportunidade de compra, na minha avaliação pessoal. Tá? E é um negócio muito simples de entender. É plano odontológico. Bastante simples. Tá? Blau Farmacêutica está num outro momento. A gente pode ver por essa manchete aqui, ó. Blau Farmacêutica investe R$1 bilhão em fábrica em Pernambuco. A escolha por Pernambuco levou em consideração fatores como infraestrutura e logística, diz a empresa. O que eles fizeram? Eles pegaram 700 milhões do IPO, certo? E 300 milhões vindo do caixa da Blau Farmacêutica. Então eles estão no momento mais focado não em gerar um lucro assustador agora, mas em investimento para ter lucro no futuro, certo? Então se eu pensar assim, qual é o patrimônio da empresa hoje? É 2 bilhões. Ela foi lá e fez um investimento de 1 bilhão. Então, um investimento extremamente relevante para o tamanho dessa empresa. Logo, o resultado dessa empresa ela está um pouco mais no longo prazo e menos no curto prazo. Que, na minha visão, o Odontoprev está muito mais no curto prazo porque ela já tem um lucro que justifica um aumento no preço da ação. A Blau Farmacêutica, ela reduziu um pouco o lucro em 2023 por conta desses investimentos, por conta também de alguns medicamentos que ela vendia aqui no Brasil e se abriu para esses medicamentos serem comprados no exterior como uma medida de emergência. Isso não deve acontecer por muito tempo, mas acaba impactando no lucro agora no curto prazo. Mas é um outro momento da empresa, entende? É uma empresa que tem uma dívida baixinha, querendo ou não, então está investindo o dinheiro do IPO, não está se endividando. Tem uma margem boa, tem um ROI bom, embora não seja um ROI igual ao do Odontoprev. Tem um preço bem menor em relação ao lucro, ao patrimônio. Mas aqui é uma small capzinha, o resultado está lá na frente. Não quer dizer que é ruim, tá? Ela é uma boa empresa, grande empresa, líder do seu segmento, inclusive. Mas é uma empresa pequena por ser bem subnichada. Medicamentos de alta complexidade, biotecnologia, etc. Tá? A Odontoprev é uma empresa que já tem lucro, que justifica um aumento no preço da ação, que já justifica uma valorização. Blau Farmacêutica ainda tem que gerar lucro com esse novo investimento, porque essa é uma outra incógnita, né? Ela está expandindo, mas será que ela vai conseguir expandir receita? Provável que sim. Agora, será que vai conseguir expandir lucro? É outra história. Entre o faturamento aumentar e a receita aumentar, existe muito caminho a ser andado por aqui. Então, não quer dizer que seja uma empresa ruim, inclusive gosto da Blau, mas é uma empresa que o resultado está mais à frente.
não está um resultado mais claro e limpo como o Odontoprev na minha avaliação pessoal, tá? Então dá para investir nas duas, não é assim qual vale mais a pena investir, depende do seu foco. Você tem um farol que você quer ter retornos maiores e focados num horizonte de tempo maior, então você pode ir pela Blau. Né? Você está pensando em multiplicação de patrimônio, não está pensando em dividendo. Estou pensando mais em dividendo, estou pensando em um resultado mais curto, estou pensando em mais previsibilidade, iria por Odontoprev, mas qualquer pessoa pode ter inclusive as duas ações na carteira.